como é que foi depois, né, da partida do João Pedro? Como é que foi aí a cabeça de vocês? Como é que vocês procuraram ajuda aí, psicólogo, não sei, para poder trabalhar essa parte de vocês, da perda, né? Porque eu falo isso até porque eu tive uma perda na minha família, né? Uma sobrinha que nasceu e morreu no parto, né? Mas por negligência médica, né? E aí não vou entrar aqui em detalhes, mas o médico não estava no hospital, a minha cunhada foi para o hospital porque rompeu a bolsa, né? E aí o médico demorou a chegar e não dizia assim, né? Para a equipe médica, não, equipe médica do hospital, né? Se o caso for de entrar, vai aí com o plantonista, né, do hospital. Porque tem hora que você não pode esperar o médico chegar, se o médico está longe, o médico está, sei lá, no interior, fora da cidade, alguma coisa. Então seria com a equipe médica do hospital, né? E aí houve o erro também do hospital, né? Foi um erro duplo do médico, que não tomou, né? E o pior é que o médico estava num evento, cara. Né? Assim, foi muito falta de profissionalismo. E mas infelizmente faleceu, né? A Maria, né? Que é um anjinho nosso também, né? Uma perda da família, que viveu um dia, né? Aliás, nasceu e morreu. E na verdade ela, por ter perdido líquido, né? Ela nasceu e morreu asfixiada, Deus, não né? imagina a dor, né? E era De toda vocês. perfeitinha e isso marcou muito mais. Me marcou muito porque eu fiquei o velório todinho no lado do caixão dela, né? O caixãozinho pequenininho. O velório dela, eu passei a noite toda, eu e meu outro irmão, que o pai dela não tinha condições, né? Passamos a madrugada no lado do caixãozinho dela, então a gente via perfeita, sabe, cara? Perfeita, saúde perfeita. Mas infelizmente, aquela história, né? Algum propósito, né? Tem Sim. propósito. E como é que foi para vocês? Como é que foi depois aí, até a chegada do Bernardo, né? Que o Bernardo tem 4 anos, nasceu 2 anos depois, não é isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio? Na verdade, foi algo assim que todo mundo fala, o João Pedro tinha uma malformação muito grave, mas a gente se preparou sempre para o melhor, a gente sempre se preparou para que ele fosse para casa, para a gente ter todas as dificuldades e tratar até o final. Então a gente sempre teve a esperança, a gente sempre teve o foco de que ele iria. Arrumado, o quarto dele foi perfeito, a Paula Arteta fez todo o quartinho. A gente fez enxoval, fez chá de bebê. No chá de bebê ninguém sabia, poucas pessoas sabiam, só os mais próximos, umas 70 pessoas. E a gente fez o quarto dele perfeito. Até uma coisa que não é natural, né? A gente iria para casa sem nosso filho nos 30 primeiros dias. Então era algo até... Mas a gente estava sempre se preparando para que ele chegasse em casa, para a gente poder cuidar dele. Então a gente foi pego de surpresa. A gente foi um golpe sufocante porque a gente em nenhum momento esperava que ele fosse falecer. Quando deu no 33º dia que a gente passou por essa situação que eu falei, a gente foi pego de surpresa e foi aquela dor sufocante. E graças a Deus a gente não se preparou. Graças a Deus a gente pôde viver intensamente os 33 dias dele, com esperança, com fé. E quando levou esse golpe sufocante que foi a perda dele, eu não sabia como se recuperar dessa dor, nem sabia se seria possível, porque era uma dor imensa, mas ao mesmo tempo eu senti uma presença de Deus em algumas situações, dos abraços dos nossos familiares, amigos que foram para o hospital, centenas de abraços também no enterro, que foi muita gente para o enterro dele, e nos abraçaram, nos acolheram. Lógico que a dor era gigantesca, mas o Espírito Santo foi mandando. E ao mesmo tempo também a gente sentia o Espírito Santo cuidando da gente, como fala na Bíblia, né? Que quando a gente não tem força para orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. A gente sentia que a gente não sabia como, mas tinha um Deus sensível à nossa dor. Mas o luto realmente é
Eu falo que é uma dor selvagem, assim. Não há manual, não há como você passar por ele, não tem um roteiro, mas essa questão de saber que tinha um Deus sensível à minha dor e aos poucos ele foi nos tratando, nos curando nesse processo de cura que é o luto. E tinha dias que eu estava forte e a Paulinha estava fraca, eu dava força para a Paulinha, tinha dia que ela estava fraca e eu já estava forte. Tinha dias que os dois estavam fracos e vinha a família e dava esse suporte. Quando não era isso, a gente tinha um grupo na igreja que nos apoiava muito. A gente não teve acompanhamento médico, psicólogo, mas eu indico para que a pessoa tenha, porque realmente não foi fácil, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Deus cuidou da gente, em nenhum momento a gente não sentiu esse cuidado de Deus, mas ele foi mandando cuidados de várias formas, por meio de pessoas, por meio de músicas, de leituras que a gente fazia. E no meio desse processo de luta, a gente teve um processo difícil, que foi um processo de espera, de tentativa de engravidar do nosso segundo filho. O médico inicialmente tinha dito para a gente esperar 6 meses, mas depois viu a nossa expectativa, nosso sonho, nosso desejo, liberou com 2 meses. E a gente, com o João Pedro, foi muito rápido. A gente começou a conversar, no primeiro mês já veio o positivo. E é normal não vir no primeiro mês, é normal quando você está tentando engravidar demorar. Mas pra gente que tinha passado por essa perda e pelo desejo imenso de ter nosso segundo filho, de ter nosso bebê no colo, daquele sonho de colocar um filho no colo e levar para casa. Uhum. Então, a cada negativo vinha aquelas frustrações, decepções, e todo mês se renovava a esperança e de novo negativo, e aquilo foi deixando esse processo de luto ainda mais difícil, ainda mais dolorido, e a Paulinha se jogou muito mais do que eu nessa expectativa, né? Eu queria me resguardar e também protegê-la e tentava ao máximo ajudá-la, e tudo que eu falava só atrapalhava. Porque tem coisas que quando você está passando por uma situação, não adianta você falar como você falou, a gente tem que ter empatia. Uhum. E eu queria ajudar, tentando que ela não se jogasse por inteiro essa expectativa, mas ela já tinha se jogado, ela já estava entregue esse processo de tentativa de engravidar. Eu falava para ela, não, vamos confiar em Deus, mas ela não confiava em Deus, ela só estava criando expectativa, e a expectativa era frustrada a cada negativo. E foi um período que não é longo, comparado a muitos casais que passam até anos tentando engravidar, mas isso também não há manual, não há tantos meses você tem que esperar, é algo que é pouco falado, esse processo de tentativa de engravidar, mas também tem alguns lutos nele. A cada mês você pode vivenciar uma dificuldade, um pequeno luto, pequeno que eu estou falando aqui até pejorativo, um luto, que de pessoa para pessoa, é muito particular. Então foi bem desafiador. E quando chegou o Dia das Mães de 2018, eu saberia que seria uma data muito difícil para Paulinha. Seria o primeiro Dia das Mães sem o João Pedro e sem o positivo. E eu queria fazer alguma coisa para poder reanimá-la, para poder até me aproximar novamente dela. E eu fiz um livrinho chamado Para a Mamãe, com fotos do João Pedro, como se fosse ele falando a história dele de uma forma bem leve e bem leve, em gratidão à mãe, de tudo que ela fez por ele, de tudo que ela sonhou e viveu com ele. Isso, lógico que não
não traria o João Pedro de volta, nem traria a felicidade que seria o positivo, mas reanimou a Paulinha, deixou ela feliz, o Dia das Mães dela um pouco mais feliz com essa homenagem e nos reaproximou. Nos trouxe um pouco mais de paz, de leveza para nossa relação. E um mês depois a gente teve o positivo do Bernardo, na melhor fase depois do luto. A gente tinha meio que diminuído as expectativas e nos reaproximado, nos conectado. E Deus nos presenteou com esse positivo. E foi uma alegria imensa. Toda a família ficou muito feliz. Todos estavam esperando, todos estavam desejando, todos estavam orando por esse positivo. E a gente viveu intensamente essa fase de contar para cada um. A gente não contou na rede social, foi cantado de um por um. Forjava encontros o mais rápido possível, porque a gente estava ansioso para contar para todo mundo. Então foi até intensa. Todos os dias a gente encontrava com um casal diferente para poder contar, e todo mundo, com a maior alegria do mundo, puderam compartilhar também dessa alegria. Muitas pessoas que viveram a dor com a gente puderam ter a dor do João Pedro. Do luto do João Pedro, poder ter essa alegria de compartilhar essa alegria conosco, né? Então a gente fez questão de compartilhar com as pessoas que tanto nos ajudaram, que tanto nos apoiaram. E foi maravilhoso, assim, essa gravidez do Bernardo. Muitos perguntam, vocês iam para ultrassom com medo? A gente fala que sim, mas realmente não era pesado. Lógico que a gente tinha medo de viver novamente a mesma coisa, mas eu lembro de não ser pesado, de ser leve, a gente ir para ultrassom de forma leve, para ver nosso filho. Cada ultrassom que passava, que ele via que ele estava bem, a gente ficava muito feliz, e a gente pôde viver intensamente essa gravidez de forma leve e viver todos os sonhos que a gente tinha com o João Pedro, não pôde viver com o Bernardo. Realizar, né? Realizar, mas sem criar essa expectativa em cima dele. João Pedro teve a história dele, a gente viveu intensamente a história dele, teve um propósito, e o Bernardo tem a história dele, né? Ele não veio para substituir, ele é singular, ele é único, e lógico que a gente teve essa alegria maior do que se fosse o primeiro, porque a gente já tinha vivido o amor, mas sem criar esse peso para ele.